Em 2017, eu e uma amiga de profissão, a Ana Cortá, coordenamos uma pesquisa sobre assédio em agências de publicidade que entrevistou quase 2.000 pessoas da categoria na qual eu trabalhei por mais de 20 anos. A pesquisa teve uma repercussão maior do que a gente esperava, pois eram raros os estudos quantitativos sobre o tema no Brasil. Os aprendizados foram vários, mas não é o caso de eu entrar em detalhes aqui. O que eu gostaria de destacar hoje são apenas 3 números. Primeiro número, 51%. Uma em cada 2 mulheres disseram já ter sido assediadas sexualmente em sua carreira em agências de publicidade. Como diriam os americanos, ficamos desapontados, mas não surpresos. Segundo número, 98%. Quase todas as mulheres assediadas sexualmente em agências de publicidade tiveram como agressor um homem. Nenhuma surpresa aqui também. Mas o terceiro número, se não chega a ser surpreendente, talvez seja menos óbvio. 72%. Mais de 7 em cada 10 homens que disseram ter sofrido assédio sexual tiveram como agressor um outro homem. Ou seja, homens são os principais assediadores sexuais, inclusive quando a vítima é um homem. Prova de que o machismo está instaurado em cada um de nós, homens, independentemente da nossa orientação sexual. O ambiente de trabalho é o lugar em que a maioria de nós homens passamos uma boa parte da vida. É onde a gente reproduz, consciente ou inconscientemente, nosso comportamento machista, retroalimentando o machismo na sociedade. Ou seja, se eu, Ken Fujioka, já passei mais de 30 anos trabalhando, eu certamente reproduzi esse machismo por décadas. Agora imagine um Maracanã lotado de homens. Imaginou? Tente imaginar agora 100 Maracanãs lotados de homens. Agora imagine, e eu sei que é praticamente impossível, 100.000 Maracanãs lotados de homens. Estamos falando de um exército de quase 4 bilhões de homens reproduzindo machismo todos os dias. Esse é o mundo em que vivemos. Não há como ser mulher e não ter medo de ser estuprada diante desse exército. Eu, por outro lado, jamais saí de casa preocupado com que roupa vestir para não ser agredido sexualmente. E o pior, ainda ser culpabilizado por estar vestindo uma roupa muito curta. Eu sou um privilegiado apenas pelo fato de ser homem. E como homem cisgênero, não negro e heterossexual, eu sou ainda mais privilegiado. A verdade é que a falta de equidade entre gêneros é um problema causado fundamentalmente por homens. Por isso, minha conversa é ser homem. E a partir dela, cada um de nós tem uma escolha. Continuar fazendo parte somente do problema ou passar a fazer parte também da solução. Eu vou voltar 40 anos no tempo. Com 10 anos de idade, eu já conhecia a Caixa do Homem. Caixa do Homem, ou The Man Box, é um termo cunhado pelo educador norte-americano Tony Porter, que contém todas aquelas regras apresentadas como obrigatórias aos homens desde criança. Homem de verdade não chora, não pede ajuda, não sente medo, não demonstra sentimentos, não brinca de boneca, tem que ser bom nos esportes, é dominante em relação às mulheres, tem que sustentar sozinho a casa, entre outras coisas. Essas regras estavam em vigor em todos os lugares que eu frequentava. Na família, na escola, no time de beisebol que eu jogava, nas ruas e nos campinhos de futebol de várzea de Osasco, onde eu cresci. Para aquele Ken de 10 anos de idade, não eram regras estúpidas. Não. Para aquele Ken de 10 anos de idade, a Caixa do Homem era repleta de verdades incontestáveis. Por isso, quando naquele ano de 1980 eu tirei minha primeira nota C da vida, eu chorei escondido no banheiro da escola e não mostrei o boletim para os meus pais. Porque, veja, além da Caixa do Homem, existe também a Caixa do Amarelo. Onde já se viu um descendente de japoneses não estar sempre entre os melhores da classe? Aquilo era sinal de fracasso e motivo de vergonha.
A caixa do homem e a caixa do amarelo me acompanharam durante toda a infância, toda a adolescência e a maior parte da vida adulta. Ainda bem que hoje, 40 anos depois, a caixa do homem está totalmente extinta e não é mais usada para educar crianças e jovens, certo? Errado. Infelizmente, ela ainda se faz muito presente. Agora eu vou dar um salto de 2 décadas. Aos 31 anos, eu já era diretor de uma das principais agências de publicidade do país. Eu finalmente tinha alcançado a ideia de sucesso e papel de provedor que a caixa do homem havia me ensinado. Foi também nessa época que tive o meu primeiro burnout. Com o aumento das responsabilidades ainda bem jovem, a caixa do homem e a caixa do amarelo criaram uma mistura explosiva dentro de mim. Eu tive vários ataques de ansiedade e de pânico. Eu me lembro de suar frio com a aproximação de alguma apresentação importante, de ficar sozinho no banheiro tentando respirar, de sentir como se eu não fosse capaz de fazer nada direito. Eu não pedi ajuda a ninguém, pois a caixa do homem continuava ali firme e forte. Afinal, o homem, que é homem, precisa aguentar o tranco sozinho. Foi assim que eu aprendi. Aquele primeiro burnout me levou à minha primeira crise depressiva. Um belo dia, eu não consegui me levantar da cama. Eu liguei para o meu chefe, pedi demissão por telefone. Acontece que meu chefe era um dos caras mais incríveis que eu conheci na vida. O nome dele é Celso Loduca. E a reação dele ali fez toda a diferença em minha vida. O Celso não aceitou meu pedido de demissão. Disse que eu poderia voltar a hora em que eu me sentisse pronto para voltar. Veio em casa me visitar. Reforçou que eu não precisava ter pressa. Eu passei a fazer terapia e conheci meu primeiro medicamento tarja preta. Infelizmente, aquela não seria a última vez que eu recorreria aos antidepressivos. Mas são poucas pessoas que têm esses privilégios todos. De ter um chefe desses, de poder fazer terapia, de ter condições financeiras para comprar medicamentos caros. Pelo fato da gente não priorizar o autocuidado, nós homens somos principais vítimas de problemas de saúde. Por isso a gente acaba vivendo menos que as mulheres. Também morremos mais por suicídio. Morremos também mais por homicídio. Matamos mais outras pessoas. E somos responsáveis pelo assassinato de mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres. Quando falamos de machismo, a gente está falando sobre um problema estrutural, sistêmico, não individual. Prova disso é que mesmo as mulheres que não são favorecidas pelo machismo acabam reproduzindo comportamentos machistas. A sociedade dominada pelos homens já coloca as mulheres para resolver problemas que são nossos a vida toda. A mãe que cuida, a babá que cuida, a cozinheira que cozinha, a empregada doméstica que limpa, a companheira que suporta. Ou seja, já passou da hora de nós homens assumirmos as responsabilidades pelos nossos atos e pelos problemas que nós mesmos causamos. Há uma frase que às vezes é atribuída ao escritor francês Roland Barthes, e outras vezes é citada como um provérbio chinês. A frase é: o lugar mais escuro é debaixo da lâmpada. Eu tenho vergonha de admitir publicamente que só depois dos 40 anos eu enxerguei o que estava debaixo da lâmpada e tomei real consciência dos meus privilégios. Sim, privilégios. Tem gente que insiste em dizer que é resultado de meritocracia, mas são privilégios. Privilégio de ser um homem não negro, de ser um homem cisgênero, de ser um homem heterossexual, de ser um homem que foi o primeiro na família a entrar numa faculdade, de ser um homem que saiu dos subúrbios de Osasco para morar nos bairros mais nobres de São Paulo e ter acesso às coisas que menos de 1% da população brasileira acessa. Um privilegiado que durante toda essa trajetória, vamos ser francos, usou pouco do seu tempo e das suas habilidades para mudar essa realidade. Veja, eu não acho que eu sou uma pessoa escrota. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quem não está fazendo algo para mudar essa realidade está, mesmo sem querer, perpetuando essa realidade. Ou eu sou parte do problema, ou eu sou parte da solução.
Aos 47 anos, eu tinha alcançado uma posição de destaque e liderança no mercado publicitário. E a pergunta que eu me fiz foi: o que eu vou fazer com essa voz que eu conquistei, muito em função desses meus privilégios? Eu vou ficar na minha e adotar uma falsa neutralidade? Ou eu vou fazer algo para tentar mudar a realidade que eu conheci? Essa vergonha foi um dos empurrões importantes para eu me engajar naquele 2017, no tal estudo sobre assédio nas agências de publicidade que eu mencionei lá no começo da minha fala. Aquela pesquisa sobre assédio trouxe para mim outro aprendizado na prática. Falar sobre um assunto informa, mas não muda comportamentos. Porque o nosso cérebro vem carregado de fábrica, com vários aplicativos, que a psicologia chama de distorções de raciocínio causadas pelo uso de heurísticas, ou como são mais conhecidos, vieses cognitivos. Um deles, um dos mais famosos, é o viés de confirmação, que faz com que a gente ignore informações que discordam da gente e preste atenção às informações que concordam com a gente. Outro aplicativo que carregamos no cérebro é o efeito de tiro pela culatra, ou do original em inglês, backfire effect. Ele faz com que a gente reforce nossas crenças ao invés de questioná-las quando se defronta com evidências que contradizem a nossa opinião. Resumindo, fatos não nos transformam. Por isso tem tanta gente que, mesmo diante de evidências científicas consagradas, continua achando que a Terra é plana e que vacinas fazem mal. Mas então, o que pode transformar o comportamento dos homens? Eu não tenho a resposta de $1 milhão, mas eu tenho uma experiência para compartilhar com vocês. Desde 2018, eu atuo voluntariamente como caseiro, uma combinação de coordenador e facilitador de grupos reflexivos de masculinidades, por meio do Memo, uma iniciativa fundada pelo meu amigo Pedro de Figueiredo. Memo se escreve assim, M-E-M-O-H, ou seja, homem ao contrário. Grupos reflexivos de masculinidade são encontros entre homens em forma de rodas de conversa, mas com método e acordos de conduta, que fazem a gente refletir sobre nossas atitudes e comportamentos enquanto homens. Por isso o nome Grupo Reflexivo. Nos encontros, somos homens brancos, pretos, amarelos, cisgênero, transgênero, heterossexuais, LGBTQIA+, mais jovens, mais maduros. Quanto mais diverso o grupo, melhores são os encontros. Cada encontro tem um tema que é sempre trazido por um dos participantes. Por que temos dificuldade de pedir ajuda? Como lidar com situações de machismo provocadas por um superior no trabalho? Como falar sobre sexualidade de forma saudável com outros homens? Esses são só 3 exemplos reais de temas que tivemos nos encontros. É proibido ser macho palestrinha nesses encontros. Eles são sobre compartilhar nossas vivências e se responsabilizar pelos nossos erros. Quando eu aceitei o convite do Pedro para ser um caseiro, eu não fazia ideia de como aquela decisão transformaria minha vida e minha própria percepção como homem. Para mim, todo encontro é um sopro de esperança. Em cada encontro, eu descubro que há mais homens conscientes dos seus privilégios e de suas cagadas masculinas. E dispostos a aprender como ser menos babaca todos os dias. Em cada encontro, eu observo que há uma nova geração de homens que acordou muito mais cedo que eu, ainda bem, para a necessidade de questionar a masculinidade dominante. Em cada encontro, eu percebo que eu não sou o único que só abriu os olhos depois dos 40 anos de idade. Em cada encontro acontece uma pequena transformação em mim e em cada homem participante. Por causa da pandemia, os encontros este ano se tornaram virtuais. A gente perdeu o calor da presença física, do abraço, do beijo, mas ganhou em diversidade geográfica e de sotaques. Eu falei anteriormente sobre a caixa do amarelo. É por causa dessa caixa do amarelo que, desde a época da escola, eu fui associado ao estereótipo do japonês gentil e estudioso. Esse estereótipo cria uma ideia equivocada de que os descendentes de japoneses são mais inteligentes, mais esforçados e que conseguem as coisas exclusivamente por mérito. Essa dinâmica tem um nome, o mito da minoria modelo. Além de ser uma falácia, ela tem consequências de diversas dimensões. Numa dimensão pessoal, ela se manifesta, por exemplo, na forma de uma pressão social. A mesma pressão social que fez me sentir um fracasso com 10 anos de idade ao tirar uma nota C,
como eu contei para vocês. Mas numa dimensão social, as consequências são mais nefastas. Esse mito da minoria modelo muitas vezes nos favorece às custas do racismo contra os negros. Eu nunca fui vítima de uma batida policial, por exemplo. E provavelmente, muitas vezes, eu nem fui parado justamente por ser um homem com cara de japonês, e não um homem preto. Os grupos do Memo me ajudaram também a descobrir que eu não era o único asiático amarelo que se incomodava com isso. Mas dois amigos amarelos, o Léo Juan e o Eric Kuro, sentiam a mesma falta de um espaço para conversar sobre nossas particularidades, incluindo o nosso papel no antirracismo negro. E nasceu em plena pandemia o nosso grupo reflexivo de masculinidades amarelas, seguindo a mesma metodologia do Memo. Hoje, depois de 3 anos como caseiro, eu posso afirmar: é possível começar uma transformação enquanto homem, mesmo já tendo ultrapassado metade da vida. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica para isso acontecer, mas tenho hoje uma certeza baseada em experiências reais. A transformação passa por grupos reflexivos de masculinidades. Passa por conversar com outros homens sobre temas que a gente sempre evitou. Passa por questionar aquelas verdades que estão dentro da caixa do homem. Passa por se responsabilizar pelos erros cometidos e se comprometer a mudar todos os dias para a vida toda. Hoje, eu tenho mais um privilégio, o de ter voz num TEDx. E eu quero usar esse privilégio para fazer um pedido. Homens, criem grupos reflexivos em todos os lugares onde vocês estão. Em cada empresa do país, em cada faculdade, em cada colégio, em cada turma de amigos, incluindo a turma do futebol, a turma do churrasco. Precisamos deixar de ser apenas parte do problema e passar a ser também parte da solução. Mas isso é urgente. Nós, homens, já estamos atrasados. Precisamos começar hoje mesmo. Para ajudar a encontrar e criar grupos reflexivos de masculinidades, eu reuni alguns links numa página na internet. quemfujioka.com/TEDx Blumenau. Vamos juntos? Muito obrigado.